Olá, hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Geografia, né? Nosso conteúdo se encontra nas páginas de 12 até a página 18. A gente vai dar continuidade ao tema que a gente vinha trabalhando, a vida no campo e na cidade. Na nossa página 12 do nosso livro didático, a gente vai ver a definição dessas três propriedades. Chácara é a propriedade menor e mais próxima da cidade, geralmente destinada ao lazer. Nós temos o sítio, que é um pedaço de terra maior que o da chácara, além disso ele é mais afastado da cidade. E nós temos as fazendas, que é uma propriedade rural destinada à prática da agricultura, da piscicultura ou da pecuária. É bem maior que as chácaras e que o sítio, podendo chegar a milhares de hectares, né? Todas essas três propriedades, elas fazem parte da zona rural, ok? Na página seguinte, nós temos uma pequena atividade para fixação dos conteúdos. Nós temos aqui, observe a imagem de uma área rural. Essa imagem corresponde a uma fazenda, um sítio ou a uma chácara? Justifique a sua resposta. Você vai analisar a imagem, comparar com as três propriedades que nós temos aqui e, de acordo com a característica da figura, você vai dizer que tipo de propriedade ela é e por quê. Como que você identificou qual tipo de propriedade? A segunda questão. Quem vive na área rural está acostumado a observar com mais atenção os sinais da natureza. Leia a tirinha a seguir. Então, nós temos aqui o cascão. O cascão, ele só de observar a paisagem, ele pode identificar o que vai acontecer. Aí tem a pergunta, por que Chico Bento sabia que ia chover naquele momento? Você vai analisar a tirinha aqui, ó, e vai dizer o porquê. Você conhece alguma maneira de observar a natureza e descobrir se vai chover em algum momento do seu dia? Hoje em dia é bem mais fácil, né? A gente saber se vai chover ou não, porque nós temos aí, por exemplo, o nosso aparelho telefone, né? O aparelho celular, ele já vem, né, o aplicativo dizendo, né, se vai chover, se vai ventar forte, se vai fazer sol, se vai ser nublado. Mas antigamente as pessoas não tinham essa tecnologia toda, então elas utilizavam da observação da natureza. Foram criados, assim, bem antigamente, o relógio do sol, né? Que as pessoas se baseavam pela posição em que o sol estava, pela sombra que dava. Então, aí vocês vão fazer essa atividadezinha, ok? E aí a gente sabe a diferença, né? De morar no campo e de morar na cidade. A gente sabe que as paisagens são totalmente diferentes. O que são paisagens? Paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos podem ver. Então, a gente tem características de paisagem da cidade e tem as características da paisagem rural. As características da paisagem da cidade: as casas, as ruas, as avenidas, os prédios. Características do campo: as árvores, as plantações, um açude, um rio. Então é isso. As características das paisagens definem, né, que tipo de zona nós estamos, se é na zona rural ou se é na zona urbana, ok? Aí eu vou propor que vocês respondam a atividadezinha, que é bem fácil. Vocês, a primeira questão, observe as fotografias aéreas. Fotografias aéreas porque elas foram tiradas do alto, elas foram tiradas lá no ar, ok? A paisagem retratada na fotografia se refere a uma área rural ou uma área urbana. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer a observação para poder colocar a resposta. Na letra B, que elementos da paisagem podem confirmar a resposta anterior? Então, você vai dizer que elemento fez você identificar a paisagem, se ela é rural ou se ela é urbana. Imagine que você mora neste lugar. Que sons vocês poderiam ouvir?
A fotografia aérea acima foi obtida em qual ângulo de visão? Assinale a resposta correta. Vocês vão observar os aviõezinhos que estão aqui e vão olhar para a imagem e vai me dizer qual a posição a foto foi tirada. Se foi de frente, se foi de lado, se foi de cima para baixo ou de baixo para cima. Vocês vão analisar aqui a posição do avião e a posição da foto e dizer. A outra questão. Leia as frases a seguir, escreva V para verdadeiro e F para falso. As cidades podem ser classificadas em grandes, médias e pequenas. Na área urbana predominam áreas verdes e poucas construções. Nas grandes cidades predominam os elementos humanizados. O que são elementos humanizados? São elementos em que houve a interferência do homem. Nas cidades, há mais ruas e avenidas por onde circulam os veículos e pessoas? Terceira questão. Analise o gráfico e responda as questões a seguir. Distribuição da população. Aqui, ó, esse gráfico, a toda a área amarela corresponde quem? As áreas urbanas. E a parte vermelha corresponde à área rural. Muito bem. Na maioria da população brasileira vive na área urbana ou na área rural? Qual é o percentual? Aí você vai voltar lá no gráfico e ver qual é a maioria da população, se é rural ou urbana, e dizer a porcentagem. Em sua opinião, por que a maior parte da população se concentra nesta área? A quarta questão, vocês vão ler aqui a chargezinha e responder os questionamentos, que são os seguintes. Qual é o problema representado na charge e enfrentado nas grandes cidades? Você vai ler e olhar a imagem para poder dar a resposta. De acordo com a charge, o que significa mobilidade urbana? C. Você sabe o que significa o termo engarrafado no contexto da charge? Vocês vão voltar lá na imagem, vão observar a imagem e ler o textozinho para poder responder. Em sua opinião, como esses problemas podem ser resolvidos? Aí aqui é uma resposta pessoal, você vai dar a solução, ok? E para encerrar nossa atividade, vocês vão usar os dotes de desenhista de vocês. Aqui nós temos, com o objetivo de chamar a atenção sobre a importância da natureza em nossas vidas, a artista plástica Mona Canon pinta árvores e plantas nos edifícios das cidades, inspirando a obra de arte. Faça sua parte nos prédios representados a seguir. Aí aqui, já temos os prédios. O que vocês vão fazer? Desenhar árvores e plantas nesses prédios. Depois vão dar um belo colorido, ok? Inspirado aqui na artista plástica, ok? Beijos!